Oi, galera, sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa e redação para concurso público. E hoje eu vim dar continuidade a mais uma aula, certo? Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre crase. Sinal indicativo de crase, certo? É um dos assuntos mais importantes da sua prova. E na verdade, eu acredito e não aceito um erro sobre esse tema. Por quê, Camila? Parte de concordância e regência, que já foi o que a gente já viu. Essa parte, certo? É necessário que você tenha um entendimento da parte de sintaxe, que você compreenda a matéria em si, para que você consiga desenrolar e saber por que está acertando ou errando as questões. Porém, a parte de crase é mais decoreba, certo? Se você conseguir decorar as regras facultativas e obrigatórias, você consegue desenrolar 99% das questões. Então, claro, a chance é muito grande de ter uma questão na sua prova sobre crase, independente do que você faça. E, além disso, a gente sabe que crase é fácil, certo? Porque é só decorar. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que colocar, na verdade, no nosso juízo do que a gente aprendeu um pouco na parte de sintaxe e até de regência, porque crase é um termo específico da regência, certo? Mas que dá para desenrolar na hora da prova. Tranquilo? Então a gente já vai começar dando introdução a partir de crase. Antes em que eu comece falando sobre a crase em si, as regras dela facultativas, obrigatórias e proibidas, eu vou falar um pouco de como funciona a crase, essa relação de regência e como é que ela vai ser trazida no âmbito das questões, certo? A crase, ela é um termo da regência, certo? Ela é um caso específico da regência. Lembra que a regência é quando o verbo ou nome ele vai solicitar uma preposição ou um complemento não preposicionado. A partir disso, na crase, você vai ter um verbo, certo? Esse verbo, ele vai solicitar, ele precisa ser transitivo, indireto, certo? E aí ele vai solicitar o objeto indireto, só que esse objeto indireto, certo? Ele vai ser iniciado a partir da preposição a. Então, não é qualquer preposição, certo? É preposição a, certo? A partir disso, o verbo transitivo indireto vai solicitar a preposição a e o objeto indireto, que normalmente, grande parte das vezes, acontece de vir acompanhado de quê? De um artigo. Então, a gente aqui vai ter a junção de uma preposição, mais o artigo, então a gente vai ter o sinal indicativo de crase. Tranquilo? Vou dar um exemplo. O verbo assistir. O verbo assistir, você sabe que assistir de ver, certo? Que a gente viu lá na parte de regência. A partir de assistir de ver, a gente solicita a, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Tranquilo? E a partir disso, quando eu venho dizer que eu assisto a novela, certo? Perceba que novela é o objeto indireto. Só que novela é um substantivo e a gente sabe que substantivo, grande parte das vezes, ele sempre vai andar com um artigo acompanhado dele. Tranquilo? Então, toda vez que você tiver essa relação de verbo transitivo indireto que vai solicitar um complemento, esse complemento ele vai ser preposicionado e a preposição ele precisa ser a, certo? Porém, o complemento desse verbo transitivo indireto, ele precisa também vir acompanhado de um artigo a, certo? Então, verbo transitivo indireto solicitando uma preposição a, mais o objeto indireto, que vai ser um substantivo acompanhado de um artigo a. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui novela, certo? A novela, assistir a novela. Tenho aqui o objeto indireto. E aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Então, perceba que quem assiste, assiste a alguma coisa. O alguma coisa que ele assistiu vai ser a novela. Então, aqui, quando a gente vai fazer a junção, vai ficar um a com sinal indicativo de crase. Então, basicamente, a crase é uma parte da regência, certo? Onde a gente vai trabalhar verbos transitivos indiretos que solicitam apenas a preposição a. E, além disso, esses verbos transitivos indiretos, eles vão precisar do objeto indireto. E esse objeto indireto, o núcleo do sujeito precisa ser um substantivo, porque vai ser acompanhado de um artigo,
E a crase vai ser basicamente a preposição a solicitada pelo verbo, mais o artigo a que foi solicitado aí pelo nome. Quando a gente faz a junção, dá um a com sinal indicativo de crase. Tranquilo? Então, você já sabe mais ou menos como funciona a crase. Agora a gente vai entrar para a parte das regras, certo? De início, a gente vai falar um pouco sobre as regras obrigatórias. Das obrigatórias, eu já vou lançar para vocês, que eu tenho certeza que vocês já escutaram outros professores falando. Vê só, das regras obrigatórias, muitos professores dizem o quê? Minha gente, para vocês terem certeza se precisa colocar a crase ou não, é só você trocar por uma palavra masculina, né? Assim, se você fizer a troca por uma palavra masculina e vier o ao, certo? Se vier o ao, a gente sabe que é crase na certa. Mas se tiver apenas o, vai ser crase? Não vai ter crase, né? Assim, vou dar um exemplo. Quando eu digo que eu assisto o jogo, é assisto o jogo? Não, né? Eu assisto ao jogo, certo? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Percebeu que jogo é uma palavra masculina? E quando eu digo que eu assisti ao jogo, eu tenho o quê? A contração ali entre a e o artigo. Então, eu sei que se eu colocar uma palavra feminina, certo? Se eu pôr uma palavra feminina, eu sei que ali vai existir crase. Deixa eu colocar aqui o exemplo. Assistir ao jogo. Vamos lá? Ele fala assim, ó. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Vê. Assistir ao jogo. Perceba que quem assiste, assiste a alguma coisa. E jogo é uma palavra masculina. Então, a partir disso, a gente sabe que, ó, o jogo, palavra masculina, a com o da contração, né? Assim, preposição mais artigo. Então, basicamente, se eu colocar uma palavra feminina aqui no lugar do jogo, certo? A gente vai ter um sinal indicativo de crase. Por quê? Porque vai ficar a junção da preposição mais um artigo. É basicamente se eu trocasse jogo por novela, certo? A novela, perceba que é uma palavra feminina. Então, se você tem a palavra feminina, a preposição mais artigo vai ser igual a com sinal indicativo de crase. Tranquilo? Dá para entender mais ou menos, né? Então, ó, o primeiro slide a gente vai falar um pouco sobre as regras obrigatórias, certo? Em locuções conjuntivas, isso aqui já deveria estar na sua cabeça. Quando a gente viu a parte de conjunções, eu deixei bem importante e frisei lá, certo? Que a gente precisa prestar atenção, porque a locução conjuntiva, a medida que, a proporção que e a moda de, certo? Que está aqui embaixo, todas elas são escritas com sinal indicativo de crase, certo? Então, preste atenção. Isso não é algo que criou, isso é algo obrigatório que sempre existiu. Então, conjunção, a medida que, a proporção que e a moda de são escritas com crase, certo? São escritas com sinal indicativo de crase. Além disso, a gente tem locuções adverbiais. Aí eu trago para você, Camila, o que é uma locução adverbial? Você lembra o que é um advérbio? Eu espero que você lembre, tá? A locução adverbial, ou melhor, o advérbio em si, ela vai ser aquela palavra que vai ser modificadora de sentido, lembra? Ela vai ser tipo aquela pessoa chata do contra sempre. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela sempre tem um amiguinho. Ninguém atura ela, mas ela sempre tem um amiguinho, um best friend forever. Só que esse best friend forever, eles dois são amigos, mas não quer dizer que o best friend forever dele não seja legal. Ele é legal. Só que o que acontece? Ele aprendeu os pantins daquela pessoa chata. Então, quando você aprende os pantins da pessoa chata, fica muito melhor de se conviver, certo? Então, a locução adverbial é isso, é a pessoa chata, a pessoa do contra. Só que já percebeu que, vamos supor, eu digo aqui que eu tenho um carro. Aí eu chego pra você e, poxa vida, tem um carro. Mano, comprei um Gol super top. Um Gol branquinho, 2012, que eu não entendo nada de carro. Mas vamos supor, um 2012, um Gol branco, show de bola. Aí tu vai olhar pra mim e vai dizer, e daí? Eu tenho um Corolla.
Tenho certeza que você já viu uma pessoa dessa, que você já conviveu com uma pessoa dessa, que você já comentou alguma coisa com uma pessoa dessa. Mas é basicamente o advérbio. O advérbio é aquela pessoa, certo? Que é sempre do contra, ela sempre vai trazer um sentido para você. Você tá super empolgado com o seu Gol 2012, porque você nunca teve um carro. Só que quando aquela pessoa diz que ela tem um Corolla, você já se sente o quê? Inferior. Então perceba que a sua perspectiva de animação, ela foi quebrada a partir do momento que você trouxe alguma relação de sentido sobre a outra pessoa. Perceba que quando você fala com a outra pessoa, o sentimento da outra pessoa recai sobre você. Então, o advérbio ele é assim. O advérbio ele vai ser aquela palavra que, independentemente do seu sentido, quem vai prevalecer é o sentido dele. Se ele estiver feliz, você está feliz. Se ele estiver triste, você está triste. Vamos supor, o verbo andar. Quando eu digo assim, ande, perceba que você vai fazer uma ação, certo? Mas quando eu digo assim a você, não ande, percebeu que por mais que eu tenha o verbo andar, e que o verbo é uma das palavras mais importantes da oração, mas quem prevalece com o sentido é o advérbio. Então perceba que o advérbio, ela é aquela palavra que onde ela estiver, ela vai modificar com o sentido dela, certo? Então o advérbio ele é um modificador, um circunstanciador de sentido. Tranquilo? Locuções adverbiais é quando eu tenho mais de um advérbio. Vou dizer, ó. Quando eu tenho aqui locuções adverbiais femininas, como exemplo, à direita, à esquerda, à noite, às vezes, certo? Então, todas esses exemplos são exemplos de locuções adverbiais. À direita e à esquerda é de modo, certo? À noite é de tempo, às vezes de dúvida. Então, perceba que todos eles são locuções adverbiais que precisam ter a crase de forma obrigatória. Tranquilo? Então, ó, em expressões à moda de, quando você vai jogar diretamente a moda de, você coloca o sinal indicativo de crase, só que a moda de em si, ela é uma locução conjuntiva. Porém, a gente quase nunca coloca a expressão a moda de, a gente sempre usa o a com sinal indicativo de crase. Vou dar um exemplo. Escrevo a Camões. Não quer dizer que você escreve para Camões. Você está falando aqui que você escreve da mesma forma ou parecido com Camões, certo? Jogo, certo? A Ronaldo, com o sinal indicativo de crase. Está dizendo que a forma como eu jogo bola é parecido com a de Ronaldo, certo? Então, cuidado, porque o sinal indicativo de crase ele vai indicar um sentido próprio, tranquilo? Assim como eu falei, lembra quando a gente viu lá a parte de regência, principalmente para quem assistiu minhas aulas aí de banca CESP, certo? Que na verdade todo mundo assistiu, né? Mas assim, eu falei que colocar, tirar ou trocar essa parte da preposição vai fazer uma alteração de sentido, certo? Então, se a banca disser assim, escrevo a Camões com sinal indicativo de crase, e depois ela fizer a eliminação dessa crase, já vai acarretar numa mudança de sentido. Tranquilo? Além disso, antes de senhora, senhorita e dona, a gente também vai colocar o sinal indicativo de crase. Ó, obedeço a senhora. Lembra da regra do ao que eu falei? Perceba que se eu trocar senhora por senhor, vai ficar ao senhor. Então, por isso que a senhora tem o sinal indicativo de crase. Tranquilo? Além disso, a gente tem aqui a parte de antes de casa, terra e distância, mas preste atenção, não é em qualquer momento. É só quando essas palavras vierem determinadas, então é preciso determinar qual a casa, qual a terra e qual a distância que eu estou, certo? Ó, cheguei à terra dos meus pais, perceba aqui que eu tenho o quê? A determinação, não é qualquer terra, é a terra dos meus pais. Então essa terra aqui, ela precisa ter o sinal indicativo de crase de forma obrigatória. Além disso, você tem aqui, ó, fiquei à distância de 50 metros, certo? Perceba que ele não fala que é qualquer distância, é uma distância o quê? Determinada, 50 metros. Tranquilo? Além disso, a gente tem a indicação de horas exatas, lembrando que é a indicação de horas exatas, certo? Ó, às 12 horas, às 3 horas da manhã. Aí muita gente me pergunta, Camila, e se eu dissesse que é às 12h30? Aí eu pergunto a você, é exata? Não, então não pode. Tranquilo? É só quando for exata. Beleza? Quando a frase for composta por expressão de modo e circunstância, isso aqui eu já atribuo a locuções adverbiais. Até porque essas frases com expressões de modo e circunstância a gente sabe e a gente sempre assemelha eles a advérbios, certo?
Então, ó, vender à vista, certo? Cuidado, porque era uma coisa que eu sempre prezava, principalmente. Eu, quando era louca, certo? Quando eu tava no começo para aprender língua portuguesa, então tudo eu acarretava na língua portuguesa. Vou dar um exemplo. Uma vez meu pai foi colocar gasolina. E aí eu tava olhando lá aquele negocinho, né? Que diz gasolina tal preço, diesel tal preço. E aí, quando eu olhei lá, tinha assim, porque ele sempre coloca assim, né? À vista é um preço, tá? E no cartão de crédito, no cartão de débito já é outro preço. Só que eles nunca colocam assim, a crédito ou cartão de débito e tal. Eles colocam assim, à vista e a prazo, certo? Só que à vista é uma locução adverbial o quê? Feminina. Então ele existe a prazo, certo? Mas a prazo é errado. Porque prazo é uma palavra masculina, certo? Então eu não posso dizer a prazo, eu tenho que dizer ao prazo. Então cuidado com isso, porque isso foi uma coisa que eu fiquei muito louca, certo? Mas é olhando essas besteirinhas que faz com que você adquira conhecimento e fique lembrando das regras. Mas perceba que a primeira coisa que caiu na minha. Eu olhei e eu fiz, meu Deus do céu, o que é isso? Certo? Outra coisa também, eu tava no shopping, e aí eu fui no dia do meu aniversário. Eu fui sair com meu noivo pra almoçar no shopping, só que vocês sabem que shopping é muito caro, né? A comida não é tão essas coisas. Aí, quando eu tava lá, meu noivo disse, vamos ali olhar tal, o cardápio. Aí quando eu cheguei lá, tinha assim, frango a passarinho, sem crase. Aí tinha assim, a parmegiana, ou era molho de não sei o que, a parmegiana, eu não lembro. Mas, tipo, tinha muitas regras, tá? De língua portuguesas, que ele dizia assim, não sei o que, a tal coisa, não sei o que, a tal coisa, que era essa relação aí de amor da D. Quando eu olhei o cardápio, que eu fiz cheio de erro gramatical, eu olhei assim e disse, amor, vamos comer em outro lugar? Aí disse, por que tu não gostou daqui não? Eu falei, desgostei não, vamos para outro lugar. Aí quando a gente tava andando, ele, menina, parece tão bom o restaurante. Eu disse, mas amor, o cardápio tá cheio de erro gramatical. Aí ele disse, menina, tu é louca, é? Eu gostou não, amor, é porque isso não enche os olhos, tá? Então são essas pequenas coisas que faz com que você consiga lembrar das regras e que você consiga, na verdade, absorver, certo? E principalmente colocar no dia a dia, certo? São essas besteirinhas que fazem com que você fique sempre lembrando e coloque em prática na hora da prova. Mas enfim, isso é coisa pra gente doido, tá? Principalmente para professor. Mas assim, no tempo que eu fazia isso, claro, eu estava no começo da minha faculdade e eu, na verdade, era só aluna, tá? Eu era só aluna, não focava muito em português, eu estudava mais direito, estudava outras matérias, mas eu não estudava muito português. Mas o que eu quero dizer a vocês é que esses pequenos atos, essas pequenas coisas é onde faz com que você adquira ainda mais, que você grave ainda mais, que você coloque em prática na hora da prova, tá? Porque quando você faz isso, você vai começar a identificar o erro. E a gente sabe que prova de questão é identificação de erro, tá? Então é basicamente isso. Então, modo de circunstância, cuidado com essas besteirinhas aqui, certo? Que às vezes a gente olha uma coisa, vê muito na linguagem coloquial, principalmente vocês lembram que eu falei muito de questão de regência, alguns verbos, né, assim, que a gente rege de uma forma errada, com o exemplo do verbo obedecer, que a gente diz sempre que eu obedeço a painho, eu obedeço a maninha, certo? Sem o sinal indicativo de crase, mas aí essa forma está errada porque quem obedece, obedece a alguém. Então eu tenho que dizer que eu obedeço ao meu pai e não a pai, certo? Então é basicamente isso. Vamos lá para os casos facultativos. Fala assim, ó, caso facultativo de crase. Até sua Maria. Pessoal, bancas, certo? Ela gosta muito de fazer jogada de quê? O que é obrigatório, ela diz que é facultativo. O que é facultativo, ela diz que é obrigatório. E os proibitivos, você vai saber, certo? Distinguir na marra. O que acontece? Regras facultativas só existem 3. Então, é necessário que você decora, tá? Decora, pelo amor de Deus, essas regras facultativas, porque sempre, sempre, sempre aparece em prova e você vai ver já nas questões que a gente vai fazer, certo? Então, o mnemônico aqui é até sua Maria, certo?
toda vez que você tiver a preposição até e ela precisar aparecer antes de substantivos femininos, certo? Ó, chegaria em casa até. Perceba que antes eu tenho um substantivo feminino, certo? E depois a gente tem indicação de horas. Então, isso acontece e eu posso colocar a crase ou não colocar o sinal indicativo de crase. Além disso, antes de pronomes possessivos femininos, certo? Lembrando que precisa ser feminino, porque o sinal indicativo de crase ele só vai aparecer diante de palavras femininas. Palavras negativas nunca, a gente vai ver já as regras proibitivas, e uma delas é a questão da palavra masculina. Então, toda vez que você tiver pronomes possessivos femininos, são 3 só, tá? Minha, tua e sua. Então, você sempre vai ter também um caso de sinal indicativo de crase de forma facultativa. A minha e a minha, a gente pode escrever das duas formas. E antes de nomes próprios femininos, que é onde eu quero que você fixe mais. Por quê? Nome próprio feminino é uma porrada, porque quando você pensa logo em nome próprio feminino, você já coloca lá, ele já diante de quê? De nome de mulher. Nome próprio feminino não é apenas nome de mulher, pelo amor de Deus, tá? Muita gente coloca isso em prática na hora da prova e acaba errando. Eu vi uma questão muito interessante da CESP, que ela falava assim, não sei o que, a compesa, tá? Ela colocava assim. Era alguma frase e ela dizia assim, a compesa. Aí ela dizia que esse sinal indicativo de crase era do modo facultativo. Aí você precisa pensar, o que é compesa? Aí eu vou lhe explicar. Compesa pode ser considerado nome próprio feminino? Quando eu trago essa relação de compesa, você precisa imaginar um nome próprio feminino. Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, que eu tenho uma caixinha branca. Essa daqui é minha caixinha branca, tá? Ganhei, jogo meus brincos aqui, tudo embananado. Mas perceba que quando eu digo assim, caixinha branca, você pode imaginar um outro tipo de caixinha branca, ou não? Claro que sim, porque na verdade é um nome comum, certo? Que a gente atribui para qualquer caixa que seja de cor branca. Não precisa ser a minha necessariamente, pode ser a sua, pode ser a de uma amiga, pode ser a de quem for, certo? Mas quando eu falo compesa, você já imagina o quê? Companhia de água, tá? Então, se para mim compesa é uma companhia de água, meu Deus, eu toquei no microfone, sem querer. Se eu imagino que Compesa é uma companhia de água e que quando eu falo de Compesa, você já imagina a companhia de água, então perceba que é um nome próprio, tá? Então, nome próprio não é apenas nome de mulher, pode ser qualquer nome que seja feminino, certo? E seja próprio de alguma coisa. Compesa, Celp, são nomes próprios femininos. Então, cuidado, porque a banca SESP ela já cobrou isso e muita gente caiu. Ela afirmando que Compesa, que o sinal indicativo de crase colocado diante da palavra compesa, era uma regra facultativa. E muita gente, muita mesmo, dizia que era obrigatória, só que não era, porque compesa é um nome próprio feminino, então a gente sabe que as regras são facultativas para essa parte, tá? Então, ó, nome próprio feminino, cuidado, porque não se detém apenas em palavras em nomes de mulheres, certo? Pode ser qualquer nome próprio feminino. Vamos para a parte de regras proibitivas para a gente fazer nas questões. Deixa eu ver até se tem muita questão. Tem não, dá para desenrolar. A gente vai alongar um pouquinho esse bloco, mas só para fazer as questões, tá? Regras proibidas, antes de palavra masculina, lembrando que crase, ela só acontece diante de palavras femininas, entre palavras repetidas, antes de verbo, ó, dia a dia, gota a gota, tá? Voltamos a apresentar, apresentar é verbo, então a gente aqui não pode ter um sinal indicativo de crase, tá? Cuidado para não afirmar que esse a aqui, ele é um artigo e que apresentar vira substantivo, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é uma locução adverbial, ó. Voltamos a apresentar, tá? Então, não venha me dizer que esse a aqui é artigo e que esse apresentar aqui vira substantivo, porque não acontece isso. Antes de palavras de um plural, sem que haja encontro vocálico. Veja como é interessante e importante que você entenda aquela parte bem introdutória, quando eu falei sobre dígrafo, sobre essas besteiras. Perceba onde ela, ó, onde apareceu? Em crase, encontro vocálico. Aí eu pergunto a você, o que é o encontro vocálico? Encontro é o quê? Mais de uma, né? Assim, quando elas se batem, e de vogais. Então, encontro vocálico é quando eu tenho um encontro de uma ou mais vogal, tá? Então, ó, toda vez antes de palavras no plural, sem que haja
o encontro de vogais. Ó, perceba que eu tenho que se refere a, tá? E além disso, mulheres não têm o que? Encontro vocálico, tá? Então, toda vez que isso acontecer, é proibida a crase. Além disso, antes de numerais, ó, matrículas de 5 a 15 de julho. Cuidado porque ele fala aqui de 5. Se eu falar assim, que a aula é das 19 horas às 22, eu tenho que colocar. Por quê? Percebeu aqui que o das é o que? A contração da preposição de mais o artigo as. Então, é questão aqui, ó, de paralelismo. Se um termo tem, o outro também precisa ter, tá? Então, ó, se aqui tem preposição mais artigo, aqui também tem que ter preposição mais artigo. Aqui não, perceba que só tem a preposição. Então, esse a aqui vai ser também só preposição, tá? Então, cuidado com isso, isso cai muito em prova, questão de paralelismo, tá? Além disso, a gente tem aqui, antes de pronomes pessoais, de tratamento indefinido e demonstrativo. O sinal indicativo de crase ele só vai acontecer diante de 3 tipos de pronomes. Vou dizer agora. O a qual, aquela. Claro que é também as formas no plural, tá? As formas no plural também vai. E o caso facultativo, né? Assim, que são os pronomes, tá? Possessivos. Pronome eu vou dizer aqui. Possessivos. Possessivos. Eita, possessivos foi o da gota, mas já para vocês entenderem. O sinal indicativo de crase só vai acontecer diante dessas 3, tá? Desses 3 pronomes. Qualquer outro pronome que a banca venha colocar já tá errado. Então, ó, a todos, pronome indefinido, não se usa crase. A ela, pronome, isso mesmo, pessoal do caso reto, não se usa crase. A gente só vai usar crase diante desses 3. Esses 2 aqui, quando for usar é obrigatório, esse aqui vai ser facultativo. Tranquilo? Além disso, ó, antes da palavra casa, mas não é em qualquer momento. É quando a palavra casa ela não vier determinada. Então, se ela não vier determinada, a gente não usa crase. Só se usa crase quando a gente tem casa, terra ou distância e ela vai precisar ser determinada. Quando não vem determinada, não se usa crase. Tranquilo? Ó, voltarei a casa amanhã. Perceba que ele não informa que tipo de casa é. Se eu disser assim, que eu voltarei à casa da minha mãe amanhã, aí aqui vai ter que ter crase, tá? Porque eu estou determinando que casa é essa que eu vou voltar amanhã. Antes de palavra feminina no plural, isso aqui eu gostaria de chamar muita atenção, porque tem costumado caído muito em prova. B. Cuidado porque o artigo estará no singular. Assisto a novelas. O que acontece aqui? Quem assiste, assiste a, certo? Então, o que acontece? Toda vez que você tiver uma palavra feminina no plural, ou você vai dizer que assiste a novelas, ou você vai dizer que assiste as novelas com sinal indicativo de crase, tá? Ou existe essa opção, ou existe essa opção, certo? Não existe outra opção a não ser essa. As duas formas estão corretas, tá? Claro que se eu tiver assim, mudar para assim, vai mudar o sentido da frase. Mas as duas opções aqui estão super corretas, tá? Então, só existem essas duas formas. Se a banca quiser colocar assim, há novelas de época, tá errado, tá? E se ela disser apenas assim, sem sinal indicativo de classe, também tá errado. Ela precisa colocar ou assim, ou assim. As duas formas estão corretas, porém ela assim está de forma incorreta, tá? Então preste atenção nessa parte. Vamos responder essas questões. Observe o fragmento do texto abaixo. É o trabalho remunerado que leva as mulheres em direção à igualdade com os homens. O acento grave é facultativo, aí a gente vem. O acento. Quais são os 3 casos de acentos facultativos? Até, sua, Maria. Pronome até. Aqui tem pronome até? Não. Tem pronome possessivo feminino? Também não. Tem nome próprio feminino? Não. Então a gente sabe que não é um acento grave de forma facultativa. Então a primeira alternativa que a gente acorda. Além disso, ele diz assim, ó, que o acento grave é obrigatório nesse caso, por se tratar de complemento que exige preposição. Vamos lá? Eleva as mulheres em direção. Quem vai em direção a alguma coisa. Aí eu venho aqui, tá vendo? A igualdade. Direção é verbo?
Não, é nome. Então, aqui eu tenho um nome solicitando um complemento nominal preposicionado. Tranquilo? Vamos lá. O acento grave é obrigatório, porque por se tratar de um complemento que exige preposição, sim, né? Se ele não falou que tipo de complemento é. Ele não disse que era um complemento do verbo ou complemento do nome. Ele só afirmou que era um complemento. Então tá correto, tá? Ele fala aqui, ó, que o complemento à igualdade se liga ao verbo elevar. Eu falei que elevar vem de igualdade? Não, porque quem eleva, eleva alguém, certo? Ou alguma coisa. Ele não traz essa relação de preposição. O verbo elevar, ele não é transitivo indireto ou bitransitivo. Ele é transitivo direto, então ele não pode, tá? Ele não pode solicitar complemento preposicionado, porque ele não solicita. Então, aqui eu falei que o sinal indicativo de crase vem da relação de regência nominal da palavra direção. Se o termo igualdade estivesse no plural, antecedido da preposição a, estaria correto o segmento a igualdades? Não, né? O que foi que eu falei? Ou ele poderia colocar assim, a igualdades, ou ele teria que colocar as com sinal indicativo de crase. Tranquilo? Só essas duas formas estariam corretas. Se a forma verbal eleva fosse substituída por enaltece, estaria correta a construção. Que enaltece as mulheres? Que enaltece alguém. Então, o verbo enaltecer, ele não solicita um quê? Um objeto indireto. E se um objeto direto, ele solicita um complemento não preposicionado. Então, não seria essa opção a correta. Tranquilo? Então, a alternativa dessa questão é a letra B. Vamos lá? Ele fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta uma justificativa correta em relação ao uso do sinal indicativo de crase. Limita a alguns dias. O termo dias for substituída por fases, estaria correta a construção. Limitada a de jeito nenhum. Algumas é o quê? Pronome indefinido. E a gente sabe que diante de pronome indefinido não se usa crase. Já corta. Se o verbo conter fosse permutado por referir-se, então ele quer permutar, ele quer trocar por referir-se, estaria correta a construção para referir-se à propagação. Aí eu venho para cá. Quem se refere a alguma coisa, tá certo? Tá. Letra B é a correta. Tranquilo? Então, ó, C não tem nada a ver. Perceba aqui, ó, que a ausência do acento grave se justifica pelo fato da preposição estar diante do verbo. Isso tá correto ou errado? Tá correto, né? Tá correto. Vamos procurar a letra B. Estou fazendo agora também com vocês as questões. Vamos lá. Para conter a propagação. Se o verbo conter, quem contém alguma coisa, fosse permutado por referir-se, estaria correta a construção para referir-se à propagação da doença. Que se refere a alguma coisa. Para referir-se à propagação de doenças. Então, perceba que, na verdade, o erro da letra B, vou dizer agora, porque eu falo de forma incorreta e marca errada. Mas aí a gente analisa frente a frente. Vê só. Quando eu digo que quem se refere a alguma coisa, eu estou dizendo que existe a obrigatoriedade da preposição. Então, o que foi que eu analisei? A crase, certo? Se o verbo ele solicita obrigatoriamente a preposição e o complemento aqui, ele é um substantivo acompanhado de artigo, então aqui não poderia ficar sem o sinal indicativo de crase, tá? Aqui, obrigatoriamente, a gente tem que ter o sinal indicativo de crase. Então, ó, quem se refere à propagação, então não posso tirar o sinal indicativo de crase. Tranquilo? A alternativa correta é a letra B, de fato, tá? A letra C, desculpa. Por quê? Porque a gente não se pode haver sinal indicativo de crase diante de verbos. Tranquilo? Letra D, ele diz assim, ó, devido à pandemia, neste caso o sinal é facultativo, de jeito nenhum. Nem tem preposição até, nem tem pronome possessivo feminino e nem tem nome próprio feminino. Tranquilo? Ó, que limita a autonomia e a criatividade total. Se o verbo limitar fosse substituído por restringe, estaria correta a construção. Quem restringe alguma coisa e não a alguma coisa. Então não existiria o sinal indicativo de crase. Tranquilo? Próximas questões, agora banca CESP. Diz assim, ó, no segmento, a grande fatalidade, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a comprometeria a correção gramatical. Então, ele está dizendo que se fizer a eliminação da crase, a oração vai ficar errada, tá? Vai ter erro gramatical. Vamos lá. Está submetido. Quem se submete a alguma coisa, tá? Então, aqui eu tenho
uma preposição. E a partir disso, perceba que o complemento é fatalidade, que também vem acompanhado. Então, eu não posso fazer a supressão aqui do artigo. Tá? Eu não posso fazer a supressão aqui do sinal indicativo de crase porque fica errado. Porque é um caso aqui, na verdade, obrigatório, tá? Eu tenho aqui um verbo que solicita um complemento e esse complemento, ele solicita a preposição. E o complemento dele vem acompanhado de artigo. Então, é obrigatório o sinal indicativo de crase. Eu não tenho como fazer a eliminação, tá? Então, comprometeria a correção? Claro que comprometeria, porque é um uso obrigatório. Além disso, ó, a correção do texto seria mantida caso a expressão a leste de alguma coisa fosse reescrito assim, a leste de uéteros, sei lá. A correção seria mantida, claro. Vamos lá. A leste dá indicação de quê? De local, né? Assim, de movimento. Então, a leste, quando ele fala aqui com sinal indicativo de crase, ele está falando que é um adjunto adverbial de lugar, tá? Ele está indicando o lugar para onde você vai. Ó, perceba que ele diz assim, ó, a antiga Valíria era um antigo império localizado em Ésios, continente a leste. Então, perceba que a leste vai indicar o local onde estava essa antiga Valíria. Então, perceba que a leste aqui, na verdade, é um adjunto adverbial feminino, certo? E que é obrigatório o uso do sinal indicativo de crase. Então, se ele diz se a correção seria mantida, claro que seria, certo? Ó, em uma tolerância leve à presença desse tipo de açúcar, é facultativo o uso do sinal indicativo de crase e ar. Vamos lá. Quais são os 3 casos facultativos? Até. Tem até? Não. Tem pronome possessivo? Feminino? Também não. E além disso, não tem aí nome próprio feminino, então já estaria errado, porque não é caso facultativo de crase. Para a gente finalizar, na oração eles respiravam de antemão o ar que estava à frente. É obrigatório o emprego do vocábulo? Claro que sim, porque à frente quer dizer que eu tenho aí um adjunto adverbial feminino que vai indicar o quê? Que está à frente, lugar. Então, é obrigatório o uso do sinal indicativo de crase. Tranquilo? Então, basicamente, essa aula aqui dá para você acertar 100% das questões de crase que a sua banca pode trazer, tanto para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, quanto para da Polícia Civil. Cheiro no coração de vocês. Próximo bloco, a gente já inicia com pontuação.